Nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. E se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um promontório fosse, também a morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca procures saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Nossa conversa de hoje é sobre Por quem os sinos dobram, do Ernest Hemingway. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse que é considerado um dos livros mais consagrados e influentes do século XX, endeusado por muita gente, e justamente por isso eu tinha um pouco de receio dessa leitura. Do Hemingway eu só tinha lido alguns contos, eu gostei, mas não tanto a ponto de encarar um romance, ainda mais um desse porte, né, porque são quase 700 páginas. Então o convite para uma leitura coletiva foi decisivo para que eu finalmente criasse coragem, pegasse o livro e encarasse essa história. Esse foi o livro de abril do grupo de leitura que eu mantenho com a Lê Docena do canal Portão Literário. Então já deixo desde já o convite para vocês darem uma olhada lá no canal dela, porque vai ter vídeo sobre esse livro também, então fiquem de olho. Os links vão estar aí embaixo, como sempre. Pois bem, eu comecei a leitura e o livro me fisgou logo de cara. Ele é ambientado na Guerra Civil Espanhola, que é um conflito do qual eu sabia muito pouco, então eu tive que dar uma pesquisada. E foi uma guerra que aconteceu naquele país entre 1936 e 1939, bastante sangrenta, que matou muitos inocentes, destruiu famílias em questão de uma noite, um dia, e foi muito retratada em várias obras, inclusive no famoso painel Guernica, do Pablo Picasso. E é um evento bastante complexo, mas, a grosso modo, de um lado estavam os republicanos, que defendiam a liberdade, a democracia, e do outro estavam os fascistas do Franco, que eram apoiados tanto pela Itália, do Mussolini, quanto pela Alemanha, do Hitler. Esse evento terminou com a chegada ao poder do Francisco Franco, e hoje ele é visto como um prenúncio para a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu logo depois. Essa guerra teve uma repercussão mundial e vários jovens do mundo todo foram para a Espanha lutar do lado dos rebeldes, né, defendendo essa causa. Inclusive em algumas obras do Érico Veríssimo, No Tempo e o Vento, com certeza, mas eu acho também em outras obras, tem um desses personagens idealistas. E o personagem principal desse livro é justamente um desses voluntários. É um americano chamado Robert Jordan, mais que os outros personagens chamam de inglês, que é um professor de espanhol numa universidade americana e que está na Espanha atuando na causa como dinamitador. E a sua missão no momento é explodir uma ponte que é vital para o avanço das tropas fascistas. Essa ponte fica em um desfiladeiro nas montanhas e nesse local o Robert vai encontrar e conviver por 3 dias com um grupo de guerrilheiros que vão ajudá-lo a cumprir essa sua missão. E esse grupo de guerrilheiros é bem diversificado. O Robert é levado até lá pelo Anselmo, ou o velho, que é um caçador muito experiente, mas que ele abomina o assassinato de pessoas, mesmo sabendo que isso às vezes é inevitável, ainda mais numa guerra, né? Mas mesmo assim ele nunca sente prazer em matar alguém. O Pablo é o antigo líder desse grupo de guerrilheiros. Ele é um homem bastante inteligente e dissimulado e que muitos ali agora veem como covarde. Mas ele já teve um passado de assassino, né? Inclusive ele era bastante cruel. Tem uma cena terrível nesse livro em que é protagonizada por ele, e que a gente vê que ele não se importava nem um pouco de matar e com requintes de crueldade. Mas à medida que o tempo foi passando, ele foi se tornando mais e mais desconfiado, calculista, individualista. Ele é contra essa missão de destruir a ponte, porque ele acha que isso só vai trazer mais forças para atacá-los. E por isso eles acabam batendo de frente em muitos momentos. O Robert não confia nele nem um pouco,
E a gente também passa a maior parte do livro sem saber se ele é confiável ou não, apesar dele ter uma relevância muito grande na história. Um outro personagem é o El Sordo, que é o líder de um outro grupo de guerrilheiros ali em outra parte da montanha e que também vai se propor a ajudar o Robert nessa missão. Como diz o seu apelido, né, El Sordo, ele é surdo de um ouvido, mas é um homem bastante notável, muito corajoso e que não tem medo de morrer, mas se tiver que fazer algum sacrifício, se tiver que morrer, com certeza ele vai tentar levar a maior quantidade possível de inimigos junto com ele. Além desses personagens, os principais, existem alguns outros, e cada um bem diferente, né? E todos com uma certa relevância na história. Nós temos ali o cigano Rafael, dois irmãos, acho que é Eládio e Andrés, Fernando e o Agostinho, que é um camarada muito engraçado, porque ele cada fala que ele diz, né, é recheada de palavrões. Então, em cada frase tem aí 3, 4 palavrões, mas todas as falas dele são bastante engraçadas. E esses personagens enriquecem bastante a história. Nesse grupo também existem duas mulheres que não poderiam ser mais diferentes. A primeira é a Maria, que é o par romântico do Robert, que é uma moça que era prisioneira dos fascistas. Seu pai e sua mãe foram mortos. Eles rasparam sua cabeça e a estupraram tão violentamente que ela ainda sente dores e é bastante traumatizada com essa situação. E ela foi acolhida ali por esse grupo, mas mesmo assim ainda tem várias sequelas dessa situação que ela passou. E a outra mulher é a Pilar, que é parceira do Pablo, e por causa do seu temperamento forte, ela aos poucos foi assumindo a liderança do grupo. Ela é uma mulher bastante durona, desbocada, mas é meio que ali a mãezona do grupo, né? Todos a respeitam muito sem questionar o que ela manda fazer. E para mim foi a personagem mais interessante do livro. Ela consegue ser ao mesmo tempo doce e megera, né? Ou seja, aquele tipo de personagem que a gente não consegue esquecer depois que faz a leitura do livro. Uma característica muito marcante desse livro é a escrita. Ele se passa em apenas 3 noites e é bastante estruturado em cima apenas de diálogos. E a construção de diálogos era justamente um dos pontos fortes da escrita do Hemingway. E aqui ele faz isso muito bem. Ele consegue desenvolver um livro enorme em um espaço de tempo bastante curto, com poucos acontecimentos. Afinal, é só um grupo de pessoas reunidos no local esperando o momento propício para um ataque. A escrita do Hemingway é bem simples, é uma escrita direta e passa para a gente até a impressão de que é muito fácil fazer aquilo, qualquer um pode escrever. E justamente essa simplicidade da escrita e da narrativa enganam bastante a gente. Por se tratar de um ganhador do Nobel, a gente espera uma obra mais rebuscada, mais profunda e acaba se espantando com essa aparente simplicidade. Mas o livro traz também, ao longo da história, muitas reflexões, principalmente sobre a condição humana, sobre as relações interpessoais, a necessidade da guerra, dos governos, da religião, mas principalmente o dilema humano entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. E à medida que o Robert, que inicialmente vê esse grupo de guerrilheiros apenas como auxiliares para a conclusão ali da sua tarefa, à medida que o convívio entre eles vai se estreitando, ele passa cada vez mais a questionar a condição e o papel de cada um na guerra e na vida, percebendo muitas vezes a inutilidade daquilo tudo. Justamente por isso, por ver essa situação de que ele está integrado num todo e qualquer coisa que aconteça a um indivíduo, na verdade afeta a humanidade toda, tem tudo a ver com o título do livro, que aliás não é do Hemingway, é de um poeta inglês de séculos anteriores, o John Donne. E todos esses questionamentos são colocados na história de uma forma tão natural que a gente acaba nem percebendo que eles estão ali. O ritmo desse livro é bem desigual.
alguns capítulos são arrastados e a narrativa perde um pouco aí da naturalidade, da fluência, mas aí acontece alguma coisa que leva a gente de volta para a empolgação da história. Porque o fato mesmo, o objetivo mesmo do Robert, que é a explosão da tal ponte, que obviamente eu não vou dizer se ele consegue ou não, só é desenvolvida mesmo no último capítulo. E eu só tenho a dizer que é um capítulo eletrizante. Mas, a meu ver, o maior problema desse livro foi justamente o romance entre o Robert e a Maria. Para mim ficou uma situação meio forçada, porque os dois se apaixonam com muita facilidade. Não houve tempo ali para desenvolver um sentimento entre eles, tanto amor entre eles. Né? Que eles até tivessem um relacionamento mais superficial, é compreensível, mas não que ficassem perdidamente apaixonados no meio daquela situação em tão pouco tempo. A Maria também é uma personagem bastante melosa. Tudo bem, ela aconteceu muita coisa com ela, né? Ela sofreu bastante, mas a dependência dela às vezes chega a irritar, porque ela é muito carente. Ela fica todo momento perguntando a ele se ele a ama, por causa disso, por causa daquilo, porque ela sente dor nas relações, porque ela está com a cabeça raspada, porque ela não é inteligente, esse tipo de coisa. E às vezes nos momentos mais improváveis e mais inadequados. Isso faz com que as cenas entre eles às vezes sejam bem chatinhas. Uma outra coisa que eu senti falta nesse livro foi de uma contextualização melhor da guerra. Em alguns momentos são citados fatos ou personagens reais que não são devidamente contextualizados e a gente acaba ficando um pouco perdido. Nada que atrapalhe a leitura ou comprometa, mas deixa aquela necessidade da gente fazer uma pesquisa à parte. Ainda no clima da leitura, eu fui atrás do filme de 1943, também um clássico do cinema, com o elenco escolhido pelo próprio Hemingway, o Gary Cooper no papel do Robert Jordan e a Ingrid Bergman como Maria. Aliás, as fotos dos personagens que eu mostrei são do elenco desse filme. E um filme assim, bastante fiel, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, né, para a atriz que faz a Pilar, mas concorreu a vários outros. E é um filme bem fiel, logicamente, perdeu muito dessa discussão psicológica, filosófica em torno da história, ele se foca mais na ação. Também foi o primeiro filme colorido da Ingrid Bergman, então vale a pena dar uma olhada, é um grande clássico e foi muito bem adaptado, é uma adaptação muito bem feita desse livro. Em resumo, foi um livro que me agradou bastante, mesmo não considerando que ele se tornou um dos favoritos da vida. Mas é um livro muito bem escrito, que na maior parte dele, né, consegue manter o interesse. Mas também tem assim, bastante encheção de linguiça, a meu ver. Talvez o Hemingway pudesse ter escrito uma obra igualmente boa, dando uma enxugada aí no número das páginas. Mas colocando tudo na balança, o saldo foi bastante positivo. Apesar de não ser um livro indicado para leitores iniciantes, ele com certeza é essencial para quem gosta de saber mais sobre conflitos, né, e para quem gosta de filmes de guerra. É um livro que com certeza vale muito a pena conhecer, uma obra bastante importante, emblemática, que influenciou muita gente, inclusive músicos como Raul Seixas, como a banda Metallica, que tem músicas inspiradas nesse livro. E essa foi a minha opinião sobre Por Quem os Sinos Dobram. Agora eu quero saber qual é a opinião de vocês. Opinião de quem já leu esse livro, de quem ainda pretende ler. Enfim, os comentários estão aí embaixo para a gente conversar a respeito. O link para a compra desse livro também vai estar na caixa de descrições, como sempre. E não esqueça que comprando qualquer item na Amazon utilizando esse link, sem gastar nada mais, você estará ajudando indiretamente uma instituição de assistência para a qual eu repasso as minhas comissões da Amazon. Então é isso, não se esqueçam de ficar de olho lá no canal Portão Literário da Ledocena, que já tem vídeo também sobre esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se gostaram, por favor, deixem a sua curtida aí embaixo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.